Pois bem, senhores, este simpático retratado é o Robert Owen em sua juventude. Até que ele viveu bastante. Ele viveu de 1771 a 1858, uma vida bastante longa para aqueles tempos. Ele foi fabricante de têxteis, reformador social, como nós sabemos, e é por isso que ele está na disciplina, e também é considerado um dos pais do cooperativismo e incentivador do sindicalismo trabalhista. Ele, na sua função de patrão, ele também organizou a vendas, por vales para os seus empregados obterem mantimentos a um preço justo. E com isso ele melhorou bastante o nível de vida dos seus empregados quando comparados com a forma geral como os trabalhadores podiam repor as suas energias naquele século, final do século XVII, final do século XVIII, início do século XIX. Ele atuou não apenas no âmbito da sua propriedade ou da sua atividade de industrial, mas também ele começou a agir no intuito de fazer com que as suas experiências na sua fábrica, na sua empresa, pudessem se disseminar por toda a sociedade. Ele propugnou leis e direitos para trabalhadores, principalmente com relação ao trabalho infantil. Ele, em 1819, se eu não me engano, ele fez propostas de legislação no sentido de limitar o uso de crianças no processo industrial. E ele tentou reunir outros industriais que o acompanhassem, ou seja, que, de certa maneira, apoiassem esse tipo de legislação a fim de terminar com alguns problemas gravíssimos que existiam na sociedade pelo uso intensivo das crianças. Porque na legislação inglesa havia aquelas crianças que, de certa maneira, não tinham propriamente um lar e que a comunidade ou a administração local cuidava e, em geral, repassava as crianças para as fábricas que as utilizavam no processo produtivo de uma maneira absolutamente extenuante. E não se tratava apenas no sentido de crianças muito novas, de 5, 6, 7 anos, trabalharem 10, 12 horas por dia e de haver acidente. O fato é que a maior parte dessas crianças, pelo tipo de trabalho que elas desempenhavam, elas ficavam afastadas de qualquer tipo de educação e, ao mesmo tempo, o próprio trabalho, a própria atividade acabava criando deformações físicas e tornando essas pessoas, quando mais velhas, absolutamente inúteis, inclusive para a vida cotidiana. Então, esse processo, essa forma de ultraexploração do trabalho humano, e principalmente do trabalho infantil, levou Owen a ao tentar, digamos assim, estabelecer uma legislação que não alcançasse apenas a própria empresa, já que ele praticava uma forma de trabalho bem menos extenuante, mas também que isso fosse disseminado para outros fabricantes também. É preciso notar, entretanto, que não foi Owen o primeiro a perceber essa forma monstruosa com que algumas pessoas, alguma classe determinada, enriquecia às custas quase que da destruição de algumas vidas. No final do século XVIII, outras pessoas também já criticavam, na verdade, a forma como a exploração das crianças constituía um mal para a sociedade. Havia movimentos no final do século XVIII que buscavam exatamente eliminar esse trabalho infantil da forma como ele se fazia, com a intensidade que ele se fazia, porque o trabalho infantil, na verdade,
era um trabalho absolutamente covarde. Covarde que eu digo por quê? Pegávamos crianças muito pequenas, que, portanto, estavam sob a égide de adultos, que as maltratavam, né, no processo fabril, obrigando-os. E elas não tinham, né, condições de resistir, nem psicologicamente, nem fisicamente, a esses comandos. Vejam, portanto, que o processo de industrialização na Europa, embora não fosse necessariamente isso alguma coisa que tomasse conta de todo o processo fabril, era uma maneira de obter um lucro extra. É preciso que se diga também que a maior parte das fábricas, em geral, não utilizava as crianças. Algumas sim, em determinados momentos, mas elas eram principalmente utilizadas em determinadas oficinas, que eram estabelecimentos menores. E essa exploração aí sim se dava de uma maneira horrenda. Então, no final do século XVIII e ainda no século XIX, porque a luta iniciada no século XVIII não obteve sucesso, a não ser quase em meados do próprio século XIX, o uso de pessoas indefesas, pessoas que não tinham nenhum tipo de proteção social e que eram ultra exploradas no âmbito da atividade fabril, continuou. Ou é um dos pioneiros nesse processo de tentativa de melhorar essa situação, evitar essa ultra exploração. Até porque ele mesmo já tinha feito nas suas fábricas uma experiência. Ele, inclusive, é de uma origem mais humilde e a sua esperteza na organização do trabalho fez com que ele passasse a ser, digamos, coordenador de outros trabalhadores e, em certo momento, os patrões o tornaram sócio da empresa. Então, ele pôde fazer outras experiências mais largas, reorganizando o sistema de produção e introduzindo um conjunto de melhoramentos. Pois bem, nesse período de 1819, quando ele começa uma luta mais decisiva para que suas experiências sejam adotadas em âmbito mais amplo, visto que a exploração era muito fácil e nenhum fabricante, ninguém que usasse crianças ou adolescentes para explorar de maneira sórdida, obviamente se convenceria de deixar esse tipo de exploração de lado, levou com que ele, de fato, pudesse imaginar uma forma mais coercitiva através do processo legislativo. Então, numa reunião, me parece que por essa época, ele reuniu grandes industriais que viam, inclusive, nele, por essa época, uma pessoa de grande fama e que, em geral, tinha uma capacidade de influência, uma capacidade afetiva bastante ampla. As pessoas reconheciam a afetividade, o calor, né, de Robert Owen. Parece que ele gostava de abraçar todo mundo, era muito, digamos assim, efusivo com as pessoas. Então ele usava um pouco dessa simpatia, dessa empatia que ele possuía para tentar convencer outras pessoas das suas ideias. Muito embora não tivesse um sucesso completo com aqueles que viam aumentar exponencialmente a sua propriedade, o seu poder e a sua riqueza, exatamente utilizando-se desse expediente de ultraexploração. E é curioso notar que, entre as suas biografias, né, uma determinada reunião, ele junta industriais na Escócia, onde ele tinha uma fábrica em Lanark, e esses industriais ouvem, né, a sua proposta de legislação, que continha, na verdade, duas partes. Uma parte era fazer com que o Estado ele deixasse de cobrar determinados impostos da indústria e, de outro lado, que os industriais fizessem uma reforma no seu processo de trabalho. A primeira parte foi efusivamente aplaudida pelos industriais quando ele diz em diminuir os impostos sobre a indústria. Quando ele falou da reestruturação do sistema de trabalho com maiores direitos e garantias para os trabalhadores, a audiência de industriais ficou absolutamente em silêncio, embora ele tivesse tido apoio
de quatro grandes industriais na Escócia, né, isso não constituía a grande maioria dos trabalhadores nem do processo industrial naquele país do Reino Unido. Então, isso mostra que a luta de Robert Owen dentro do seu meio era vista com uma certa duplicidade. Ou seja, de um lado, os feitos, o aprimoramento técnico que ele leva através da estrutura do trabalho traz de fato proveitos, mas de outro há um receio dos outros industriais e dos outros capitalistas em adotá-los, imaginando as despesas que isso poderia ter. É interessante que Robert Owen sempre tentou fundamentar essas inovações no que diz respeito ao direito do trabalho como sendo inovações proveitosas para o próprio processo produtivo, em termos de lucratividade. As experiências que ele faz, ele traduz e reporta à sociedade como benefícios de um maior enriquecimento. À medida que o operariado repõe as suas forças com a diminuição do tempo de trabalho, à medida que as crianças vão estudar antes de começarem a trabalhar, isso faz com que elas tenham maior produtividade posteriormente. Os próprios adultos são levados pelo Robert Owen a ter uma alfabetização, ou seja, elementos que hoje nós consideramos óbvios e naturais e que Robert Owen tenta introduzir 2 séculos atrás, como um hábito na relação entre a produção industrial, a produção material e a relação com os trabalhadores, faz com que, de certa maneira, ele tenha uma contraposição muito grande dos outros capitalistas. Não são todos, alguns adotam de fato essa visão de Robert Owen, mas a maioria é contrária porque não se sente, digamos assim, convencida de que isso poderia lhes trazer uma maior lucratividade, uma ampliação maior da sua riqueza, acumulação maior do capital. Afinal de contas, a mão de obra, seja ela infantil, seja ela adulta, era algo extremamente abundante. E se um operário se ferisse, morresse ou ficasse aleijado, sempre poderia ser substituído por outras peças da engrenagem do sistema industrial. Portanto, nesse sentido, ele ficava sozinho nesse tipo de discussões. Ele, inclusive, foi, digamos, o introdutor da luta pelas 8 horas de trabalho. Essas mesmas 8 horas que nós vemos hoje, 2 séculos depois. Há 200 anos atrás, Robert Owen já lutava pela jornada de 8 horas de trabalho. É interessante notar também que Robert Owen, a exemplo do próprio Fourier, que nós vimos atrás com seus falancérios, ele também propugnava determinadas comunidades autossuficientes, que tivessem uma população entre 500 e, no máximo, 3.000 pessoas ao derredor das fábricas, das áreas de produção. Tal como Fourier, de certa maneira, ele percebia o impacto de grandes aglomerações urbanas sem planejamento e que criavam muitas vezes mais problemas e problemas sanitários, né? Porque, embora nós falemos de 2 séculos atrás, o fato de que determinadas doenças ou determinadas pragas se espalhassem sob determinadas condições de vida numa população não escapava a um observador atento e mesmo a um observador desatento. Condições sanitárias não adequadas, de fato, são espalhadores de doença, embora não houvesse interesse em se aprofundar e pesquisar efetivamente essas condições urbanísticas. Isso só foi, de certa maneira, solucionado lá por meados do século XIX, quando um médico da rainha, né, ou alguém próximo da rainha, observou num surto de cólera em Londres que as pessoas que estavam apanhando cólera, na verdade, elas se serviam de um determinado poço que então foi fechado, né, a mando da rainha. E aí o surto de cólera
acabou. Começou então uma certa medicina, digamos assim, científica, né? Embora a gente só conheça a medicina do século XX, já com a introdução de um conjunto de prescrições científicas, no início do século XIX era muito achismo, né, e muitas fórmulas tradicionais. Mas eu digo isso, né, apenas para que a gente possa perceber que o pensamento organizador, genérico, de planejamento, é alguma coisa bastante recente dentro da sociedade moderna, apesar de nós já termos há muito mais tempo condições metodológicas, conhecimentos básicos para que esse planejamento se fizesse. Só que ele jamais era dirigido às populações de baixa renda, ou seja, a base da vida social. E é o que Owen, na verdade, faz. Ele percebe que as condições de vida da parcela da população mais alta são melhores devido ao uso de determinadas conhecimentos e capacidades. E ele quer estendê-las também às populações mais baixas. Entre os aspectos que eu até destacaria, né, em termos da vida geral do Robert Owen, é exatamente que ele, nessas comunidades, né, que ele via como comunidades em que o interesse comum das pessoas que ali viviam se fazia sentir como mais forte, até mesmo as crianças, né, passariam a ser criadas pela comunidade a partir dos 3 anos. Parece muito, né, com aquilo que a gente discutiu a aula passada a propósito, né, do próprio Fourier, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma certa desconfiança de que a própria possibilidade da existência de um regime político, de uma sociedade politicamente organizada, era constantemente ameaçada em termos da sua liberdade, ou seja, de que as pessoas pudessem efetivamente ter consciência daquilo que era o bem social, ou seja, um bem comunitário de todos, se as pessoas não tivessem as suas condições básicas, fundamentais de vida. É interessante, portanto, que ele faz uma correlação entre a capacidade de agir politicamente, conscientemente, e, ao mesmo tempo, a existência dessas condições básicas de vida que já são possíveis de ser satisfeitas naquele momento inicial do século XIX. Bem, embora ele fosse industrial, as suas reflexões a respeito, né, do futuro da sociedade, e aí talvez que nós entremos um pouco mais na base, né, de um pensamento socialista, ele via que a célula social fundamental era a comuna rural. É interessante, né? E a realização dessa possibilidade de uma comuna rural era uma progressiva nacionalização do solo, ou seja, uma comunização do solo. O solo já não mais pertencendo a uma propriedade privada, ou seja, tendo como o uso exclusivo, né, de uma determinada pessoa, alguém que se dissesse proprietário ou tivesse direitos absolutos e inalienáveis sobre aquele solo, ao contrário, um solo cuja propriedade pertencesse à comunidade. E essa comuna rural constituiria a base da vida social como um todo. É interessante porque se ele põe, né, a célula social na comunidade rural, isso lembra um pouco aquele Quesnay que eu falei para vocês, né, durante a aula da Revolução Francesa. Lembra do Quesnay? Quem não lembrar, por favor, volte lá à aula. Não sei se era, acho que foi na aula 2, né, para que vocês vejam como as ideias elas circulam e elas vão se modificando ao longo do tempo, mas que deixam determinados rastros sobre os grupos, né, e aqueles que vivem posteriormente. Nosso amigo também, ele tinha uma crítica que era a própria crítica do operariado com relação a um processo de industrialização, o processo manufatureiro,
que modificava a relação da pessoa, do indivíduo, da sua capacidade com o trabalho, basicamente com o tempo de trabalho e a transformação do homem numa espécie de engrenagem do processo de produção. Essa percepção, que era a percepção do operário, que fazia com que ele aumentasse a produtividade, que ele ficasse, na verdade, à mercê da máquina, faz, inclusive, com que o próprio Owen, né, expresse a ideia de que as máquinas vêm para ajudar o homem e não substituir o homem, porque à medida que aquela fórmula social do capitalismo industrial é aumentar a produção, a produtividade e a produção, de certa maneira também vislumbra-se a possibilidade de você ter autômatos, ou seja, as máquinas trabalharem sozinhas como previa, né, ou como desejava o nosso amigo Aristóteles. Lembram-se das referências que eu fiz a Aristóteles? Pois bem, o próprio Owen diz as consequências desse processo de liberação do homem pela maior produtividade junto à máquina cria uma massa bastante grande de desocupados que, de um lado, leva à sua miserabilização, porque não existem alternativas de sobrevivência, e por outro lado, também aumenta, né, o exército industrial de reservas que os industriais aproveitam para diminuir o grau em que os trabalhadores podem reivindicar uma melhoria das suas condições frente ao processo produtivo, frente ao resultado próprio da produção. Tal como todos os outros pensadores, né, desse século XIX, do século anterior e daí por diante, ele vai considerar que o trabalho de fato é a fonte da riqueza e a medida natural do valor. Portanto, a cooperação do ponto de vista do trabalho, ou seja, da organização do trabalho, do sindicalismo, não elimina o fato de que é possível ao trabalhador organizar-se em cooperativas, ou seja, que ele possa organizar a própria força de trabalho, já que é a matriz, de fato, da produção do valor, da riqueza social, e esse trabalho, de certa maneira, complementar ou substituir até a própria fórmula da produção industrial, na qual um capitalista possui o controle do processo de trabalho. E mais do que isso, à medida que ele compreende essa situação, ele também percebe que é possível, através de um planejamento, instituir uma organização maior do que aquela que o sistema capitalista espontâneo, no uso dos recursos terra, capital, trabalho, digamos assim, na fórmula de Ricardo, possa potencializar a organização e a produção. Ele percebia, tal como outros pensadores econômicos e políticos, notadamente Marx posteriormente, mas Marx não é o único que percebe isso, o fato de que existe grande desperdício dos recursos sociais e naturais no processo de produção, já que ele está voltado, na sua lógica, unicamente para fornecer um enriquecimento do capitalista. E não, digamos, a melhoria geral das condições de vida social. Daí que ele entende que, se for possível, com o conhecimento científico, com o teste técnico, como ele fazia nas suas fábricas, para melhorar a produtividade, para diminuir o desperdício, se isso fosse generalizado para o conjunto da produção e o conjunto da sociedade, você teria aí um sistema de produção centralizada e nacional, fazendo com que houvesse maior racionalidade do processo produtivo. Vejam, portanto, que o planejamento central, o planejamento nacional da produção, não é propriamente uma ideia de revolucionário socialista que quer derrubar o capitalismo, mas de um próprio capitalista que percebe as condições de desperdício desse sistema que ele considera anárquico de produção, que é o sistema capitalista. Portanto, o socialismo, nesse contexto do Robert Owen, é um sistema racional para o funcionamento da sociedade.
O socialismo aí significa racionalizar todos os recursos de conhecimento e de produção e de trabalho para que os benefícios sejam mais distribuídos e maior bem-estar esteja presente na sociedade em geral. Essa, no fundo, que não é, digamos assim, apenas uma concepção racionalista, né, embora também seja, né, pode ser até justificada de um ponto de vista utilitarista, mas um utilitarismo coletivista, tem também um conjunto de nuances que desembocam dentro de uma certa religiosidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses reformadores do que eu estou falando, todos eles, a gente vai ver principalmente com Comte, têm uma certa visão deísta, né? Não Comte propriamente, né? Mas até Robert Owen tem uma visão da existência de uma certa coerência, uma certa racionalidade dentro na natureza, né, que podem sugerir um ser superior organizador de uma certa, digamos assim, dos componentes, né, de funcionamento do universo. Não propriamente um Deus criador, mas alguma coisa que tecesse, relacionasse, organizasse e racionalizasse tudo isso. É uma crença que vem do iluminismo e que, de certa forma, também se dissemina no século XIX, principalmente porque esse século XIX constitui-se uma prova física da ideia que o iluminismo tenta mostrar nos séculos anteriores. A de que o homem, através do conhecimento, da observação, da ciência e, sobretudo, daquelas características de leis que o Montesquieu tem no espírito das leis, de que há uma relação específica, fixa entre determinadas coisas. E essas relações, quando apropriadas pela inteligência humana, podem ser usadas para que nós possamos melhorar a nossa relação com a natureza e mesmo a relação entre os homens. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é praticamente atual. É justamente da fábrica do Owen, em New Lanark, onde ele fez algumas das experiências de melhoramento das relações da indústria com o operariado, com o proletariado. E ele produziu algumas dessas inovações que, de certa maneira, admiraram o mundo, mas que o mundo não adotou por uma certa concepção, digamos, tradicionalista e comodista de se aproveitar de uma, digamos assim, de um insumo, né, que era a mão de obra, extremamente abundante, que era o trabalho humano. Esse desenho, por sua vez, já é um desenho provavelmente de época, ou seja, do momento em que New Lanark era um exemplo de organização nova, fabril, e que admirava o mundo inteiro. É claro que nós vamos ver que o uso dos recursos naturais dependia da técnica da época. Mas uma coisa interessante dentro das características da organização fabril do Owen era de que, mesmo para além das portas da fábrica, havia uma preocupação com as condições de vida do trabalhador. Assim, muitas vezes, a própria indústria criava as formas do trabalhador ter uma vida melhor. Eu não sei se vocês se lembram do falanstério, né, ou do familistério, daquele outro industrial francês, em que se dava condições de moradia para o trabalhador. Owen, né, antes daquele industrial, já também providenciava aos seus trabalhadores condições adequadas de moradia, consoante com a ideia da melhoria das relações urbanísticas dos trabalhadores, ou seja, a forma urbana em que os trabalhadores estão inseridos constitui para o próprio processo produtivo uma grande vantagem, porque os trabalhadores, de certa maneira, ficam mais conformados, mais produtivos,
você não exaure completamente a força do trabalhador e ainda lhe dá uma satisfação em termos de ter condições mínimas de vida. A gente pode pensar hoje, né, dentro da crítica socialista revolucionária, que isso é algo, digamos, de um capitalista que previne processos de ruptura mais à frente ou quebra o impulso revolucionário mais à frente. Mas na época em que Owen falava, ou seja, nessa época do início do século XIX, é alguma coisa que era disruptiva com a prática generalizada e a prática dominante que se consolidava naquele momento. O fato de você se voltar para as classes subalternas e buscar melhorar as condições de vida dessa população trabalhadora era algo que parecia absurdo para uma parte grande das classes superiores, exceto aqueles que entravam nas discussões um tanto abstratas, que viam e que criticavam o processo da economia liberal. É bom lembrarmos que nessa primeira metade do século XIX discute-se na Inglaterra a lei dos pobres, né? Em que, de um lado, se imaginava a necessidade, pelas condições precárias da população, de uma maneira de ajudar, tipo uma renda mínima, né, para a população mais desvalida da Grã-Bretanha. E, por outro lado, as discussões liberais, né, de que isso seria uma forma de intromissão do Estado nas relações privadas, e que constituiria algo que deturparia, né, a própria vida social. E vocês talvez escutem ainda um pouco dos ecos daquela época. Hoje em dia, certas fórmulas de execração dessa população pobre ou de ajudar essa população mais desvalida, principalmente quando essa população precisa e pede algum tipo de ajuda, é sempre de dizer, esse cara aí vai pegar o dinheiro e vai tomar cachaça, ele vai se drogar de alguma maneira, ou seja, há algumas variações nesse sentido de que qualquer ajuda que se dê de forma imediata, sem passar pela exploração do seu trabalho, é alguma coisa inútil e até prejudicial. Essa ideia era a ideia que no século XIX se discutia contra a lei dos pobres, de que à medida que os pobres forem, de certa maneira, suportados minimamente por algum tipo de ajuda, essa ajuda seria desviada para vícios, seria desviada para vagabundagem, seria desviada para alguma coisa que tornaria a sociedade pior. Então era melhor deixar essa população mesmo na necessidade, de tal forma que ela fosse obrigada a procurar trabalho. E assim o trabalho enobrece. Essa ideia de que trabalho enobrece nessas condições, ela infelizmente é uma fórmula, né, bastante anterior àquela que nós vamos ver no século XIX, sob os auspícios de uma certa monstruosidade, que não é preciso sequer mencionar. Então, no século XIX, essa discussão, essa forma como Owen busca organizar a vida do operariado, dando-lhe uma certa segurança, era disruptiva com a mentalidade dominante do sistema capitalista, sem ser necessariamente orientada para um socialismo revolucionário, à la anarquistas, à la marxismo, etc, etc. Aí está uma outra visão, praticamente a pintura, né, do mesmo ponto de vista, mas com as cores fica parecendo mais detalhado, né, e nos dá uma dimensão de maior profundidade e a impressão, né, do magnífico conjunto de edifícios da produção lá em Lanark. E o quanto o fato de se trazer ou levar benefícios à população operária, ao proletariado, isso também
beneficiou durante várias décadas, né, o próprio sistema capitalista. Embora pudesse ter diminuído, né, feito uma diminuta redução na incorporação do capital. É bom a gente lembrar que aquele francês que introduziu os familistérios, na verdade, gastou apenas 1/3 da sua fortuna para melhorar a situação de todo o seu operariado. Então, aqui também Owen mostrou os benefícios que poderia trazer ao capital a existência, né, de um planejamento que incluísse as necessidades dessa população operária. É bom que a gente tenha em mente, eu pessoalmente não acredito, que houvesse qualquer forma de esperteza em Owen, não é? Ou nesse outro industrial. De fato, eles estavam imbuídos de que o processo de continuidade do progresso no qual eles estavam inseridos, inclusive socialmente, dependia dessas condições de melhoria geral. Não se tratava de enganar o operariado, o proletariado, mas eles acreditavam, de um lado, que houvesse diferenças sociais, mas que essas diferenças não poderiam se apoiar num processo de miserabilização de vastas camadas da população. Pelo menos aquelas camadas ligadas ao processo produtivo não tinham razão nenhuma para estar miserabilizadas. E se, de alguma maneira, os benefícios pudessem ser estendidos de maneira genérica, né, ao processo produtivo, isso também seria possível, quem sabe, estender às outras pessoas que não estivessem incluídas no processo de produção. Então é interessante a gente notar que havia uma visão, uma perspectiva, apesar das condições e das lutas não serem vitoriosas exatamente no momento. Owen nunca conseguiu convencer o conjunto dos industriais de adotar as suas práticas, as práticas que ele possuía, mas também nunca desistiu. Há uma certa visão otimista dessas pessoas quanto ao futuro, e que esse futuro seria necessariamente de menor diferença nas condições de vida das diversas classes, dos diversos grupos constituintes da população. Me parece que eles, de fato, acreditavam que essa era uma maneira justa de organizar. Para que a gente possa ter uma ideia da influência e os benefícios que a industrialização, que a ciência e o conhecimento e que a técnica tinham trazido à imagem do grande industrial, pelo menos naquele momento, do homem com um descortino sobre a evolução do processo de industrialização. Constituiu-se até uma marca de que alguns industriais gostariam de ter para si mesmo. É bom entender que vários empreendimentos, não só na Inglaterra, como na França, em outros lugares da Europa, e mesmo fora da Europa, adquiriram essa característica de ligar o processo de produção a condições de vida do seu operariado. Por exemplo, esta foto, que é bastante antiga, era da fábrica de Bangu, já no final do século XIX. E eu não sei se vocês sabem, mas em Bangu, no entorno dessa fábrica, há um monte de casinhas. E essas casinhas são as casinhas do operariado, do pessoal que trabalhava na fábrica de tecidos de Bangu. Uma fábrica que, se eu não me engano, funcionou até 2005, ou seja, mais de 100 anos de funcionamento da fábrica. E ela tinha, portanto, essas características de incorporar ao processo produtivo não só a estrutura própria da fábrica, mas também as condições necessárias para que o operariado pudesse produzir. No Brasil, dizem que o dono da fábrica ou o administrador da fábrica ele controlava com mão de ferro os operários, né? Não seria, portanto, absolutamente fidedigno a Robert Owen. Mas o que isso diz? Diz que, na verdade, o modelo de Owen fixou exatamente a ideia do grande industrial, ou seja, um industrial que tem uma visão para além meramente dos equipamentos dentro da sua fábrica, do seu edifício
industrial, o que obviamente o fazia maior do que qualquer outro tipo de produtor. E não existia apenas essa fábrica, né? Pertinho da UERJ tem aquele bulevar que hoje é um supermercado e que também é uma fábrica de 1885. E se vocês observarem, né, ao lado dessa fábrica, onde tem um grande estacionamento, nas ruas interiores ali, e mesmo na rua Maxwell, vocês vão ver umas casinhas. Essas casinhas eram casinhas dos operários da fábrica de tecido, acho que era tecido Confiança. E o apito da fábrica, né, que inspirou o Noel Rosa é exatamente essa fábrica que também possuía essas características de organizar o seu operariado. Que não era apenas uma organização que deixava ao léu, mas também organizava a própria produção. À medida que o operário morava ao lado da fábrica, ele não gastava com dinheiro de transporte, ele não tinha problemas de transporte e também, eficazmente, ele possuía acesso à educação, seus filhos, relativamente ao tratamento de saúde, ou seja, era uma espécie de comunidade completa voltada para a produção. É óbvio que a gente não vai esperar que os industriais tivessem um pensamento socialista revolucionário, mas, de certa forma, a imagem do grande industrial com uma cabeça mais progressista ou de progresso fazia com que muitos adotassem esse tipo de estratégia dentro do contexto geral do capitalismo. Não eram todos, eram uma minoria, obviamente para quem tinha capital com relação a isso. Mas fica aí a ideia, né, de vocês perceberem que o exemplo de Owen frutificou em várias áreas do mundo, não exatamente, absolutamente fidedignos a Robert Owen, mas pelo menos do ponto de vista estético, né, ou do ponto de vista da prática, da adoção da mentalidade produtivista, né, de que se o operário é uma peça na engrenagem, essa engrenagem deve ser tão bem tratada quanto a própria máquina. Né, e dessa maneira o fornecimento de casa, fornecimento de alimentação, o fornecimento de cuidados médicos, evidentemente, permitia que o trabalhador fosse também mais produtivo. Até porque o trabalhador que tinha essas condições melhoradas se via até como superior àqueles outros trabalhadores que estavam em condições piores. Então, entendam que a influência de Robert Owen não é uma influência marcada num tempo apenas. Ela vai frutificar. E como todo pensamento, toda ideia sugestiva, ela tem as suas variações ou degenerações ou outras formas da gente pensar e perceber essas questões. Bem, alunos, embora rasamente, nós temos uma certa descrição que eu considero bastante suficiente de Robert Owen e das possíveis influências que ele teve ao longo do século XIX, ou seja, que ele produziu ao longo do século XIX e pelas quais ele também foi considerado um socialista. Parece incrível, né, que você tenha um industrial que ao mesmo tempo propugna uma comuna rural e que imagine ou pense na necessidade da sanidade sob todos os aspectos, né, dos trabalhadores, mas isso não é de forma nenhuma algo inusitado. Né? Ao olharmos a dupla mais revolucionária do século XIX, Marx e Engels, vamos alertar que o pai de Engels era um industrial na Inglaterra. Embora de origem alemã, ele transferiu sua fortuna para a Inglaterra, onde ele pôde facilmente usar as facilidades que o sistema inglês dava ao capital. Portanto, Engels também era, de certa forma, um industrial. E em alguns momentos teve, inclusive, que ajudar Marx, que passou necessidades básicas fundamentais. Mas isso é só para mostrar que no século XIX a ideia de ascensão em termos do conhecimento, a ideia de ética de se obrigar a partir do conhecimento de certas formas
do desenvolvimento da sociedade humana, produzir algum resultado positivo, influencia não apenas comunidades ou grupos ligados à religião, mas também aqueles ligados à ciência que viam como dever de todo aquele que tem algum conhecimento de se voltar para o benefício da sociedade e da comunidade. Isso, de fato, lembra um pouco o pensamento, as ideias de Platão e, por certo, tem, sim, alguma influência no âmbito geral. Mas essa figura que nos aparece aí nesse retrato, vocês já devem reconhecer, já devem ter lido alguma coisa de Augusto Comte. O papel de Augusto Comte no século XIX, no âmbito das instituições políticas, não foi lá muito grande, embora ele tenha uma repercussão muito grande no âmbito da formação do pensamento científico e, eu diria mais, do pensamento cientificista. Ou seja, ele é, na verdade, uma figura que eleva ao ponto mais alto do discurso do século XIX a comunhão entre o saber científico, o saber das ciências e as realizações práticas da sociedade. É bom que a gente relembrar que Augusto Comte foi discípulo de Saint-Simon, do qual nós já falamos e que também exaltava a questão da ciência como orientadora das ações humanas. Saint-Simon, por sua vez, e eu acho que eu também disse isso a vocês, foi discípulo de Condorcet. Condorcet que foi, a gente pode dizer, o último dos iluministas e que formulou essa ideia básica de que a ciência deveria conduzir as ações políticas, inclusive no que diz respeito às reformas sociais. Condorcet, portanto, tinha uma certa concepção de que a atividade, a ação política deveria ser baseada no conhecimento científico e que, portanto, a ciência deveria receber privilégios do próprio sistema político à medida que o sistema político precisava da ciência para melhor orientar e organizar a vida social. A política, portanto, pode ter um papel transformador a partir da inovação trazida pelo conhecimento das ciências, pelo saber científico. E essa ideia não é, digamos assim, propriamente de Condorcet. Essa ideia, como sempre, voltamos à antiguidade com Platão. Se vocês me permitirem, eu gostaria de alertar vocês de que quase tudo, vou dizer assim, 99,9% daquilo que nós pensamos e falamos hoje em dia em termos de estrutura de organização das nossas ideias e alternativas para as nossas concepções mais gerais, tem um dedo ou tem alguma palavra ou de Platão ou de Aristóteles. De certa maneira, nós somos ainda influenciados e também levados por certas ideias produzidas por esses dois pensadores da antiguidade. Assim, não é de forma abrupta que sempre podemos ligar um ou outro aspecto do pensamento, e principalmente da ciência, da lógica, a esses dois pensadores. Quanto a Augusto Comte, aliás, quanto a Condorcet, Condorcet ele participou, era um nobre, assim como Saint-Simon, e ele participou da Revolução Francesa também. Só que num determinado momento se indispôs com a Revolução, com aqueles que presidiam a Revolução Francesa e foi condenado à morte. E antes que ele subisse o cadafalso, antes que ele fosse provavelmente guilhotinado, ele se envenenou. Então cometeu suicídio, Então ele é uma figura ímpar dentro desse processo. Um nobre revolucionário que foi, digamos assim, sacrificado pela Revolução, mas antes de ser guilhotinado, ele
fez como um grande sábio da antiguidade. Não sei se ele pensou, né, que poderia ser, digamos, uma reencarnação daquele sábio da antiguidade, que todos vocês sabem quem é, não é verdade? Então vamos falar do nosso amigo Augusto Conte. Augusto Conte nasceu pobre, né, e de uma família bastante complicada. Mesmo assim, ele, digamos, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele foi ascendendo, né, e os seus dons intelectuais o levaram a institutos de engenharia e, a partir daí, ainda bastante jovem, ele se associou ao Saint-Simon, sendo secretário de Saint-Simon por um tempo. E produziu, junto com Saint-Simon, algumas obras. Num certo momento, ele se indispõe com Saint-Simon, porque Saint-Simon resolve se voltar para a ação, ou seja, para maneiras de efetivamente produzir transformações e mudanças na sociedade. Mas o Augusto Conte, ele tinha uma outra ideia. Ele achava que era preciso antes elaborar uma espécie de guia para o processo de ação. E isso seria necessariamente criar mecanismos intelectuais de saber e de conhecimento que pudessem orientar verdadeiramente essa ação. E dentro desse contexto, né, tal como o Saint-Simon e tal como o Condorcet, ele acreditava que a ciência, de fato, deveria ser esse instrumento condutor, mas de uma maneira que pudesse estar integrada a um processo societário geral, ou seja, saber exatamente qual é o lugar da ciência dentro desse contexto da sociedade. Daí porque ele elabora uma ideia de como a ciência não apenas pode ajudar a sociedade a resolver os seus problemas de incapacidade de restaurar a harmonia social, que era o grande problema que para ele passava a sociedade europeia, mas também da necessidade da ciência para o funcionamento dessa sociedade que sai, né, da Revolução Industrial, ou seja, a desarmonia, o conflito constante, a instabilidade da vida social poderia, na verdade, ser resolvida a partir desse conhecimento da ciência. Mas para isso era necessário saber qual era o papel, qual era o lugar dessa ciência e por que essa ciência seria necessária. É aí que ele vai criar uma noção, uma concepção, ele vai organizar, né, essa necessidade a partir de uma certa concepção da vida social, ou seja, a partir da evolução da vida individual, dos grupos sociais, das diversas sociedades nos vários momentos do desenvolvimento da espécie e da própria espécie como tal. Então nós temos uma concepção que é válida dos indivíduos à espécie como uma plataforma do seu desenvolvimento, que vocês já devem ter ouvido falar, que é conhecida como a lei dos 3 estágios. Bem, vamos então passar um pouco das ideias de Conte. Obviamente não é uma passagem exaustiva e nem toda a complexidade do pensamento de Conte vai poder ficar exposta. Eu apenas aviso a vocês que Conte é uma personagem e suas ideias são importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade moderna. Grandes autores, grandes pensadores na filosofia, na matemática, nas ciências, percorreram um caminho aberto por Augusto Conte, não necessariamente iniciado por ele, mas que ele estruturou principalmente no âmbito e no campo das ciências. É bem verdade que ele não desenvolveu nenhuma ciência específica a não ser aquela voltada
para as ciências sociais, ou seja, aquilo que ele visava como mais importante, que seria o aperfeiçoamento da sociedade em que ele vivia. Mas, de qualquer maneira, ele toma como modelo de fundamentação de qualquer projeto para a reforma social e para resolver os problemas levantados pela Revolução Francesa e pela transformação necessária de uma sociedade num determinado tipo em outro, nas evidências que a ciência mostra a respeito do desenvolvimento intelectual coletivo dos homens. Nesse sentido, ele produz uma teoria da história cuja base é exatamente esse desenvolvimento intelectual. Nessa teoria da história que é apresentada nesse quadro aí, na verdade, ele procura convencer a todos aqueles que o ouvem de que a ideia que ele tem de que se vive um novo tempo e que esse tempo requer novos procedimentos, novas concepções, novos hábitos, um novo modo de vida, está exatamente na argumentação de que o gênero humano, a espécie humana, a humanidade, evoluiu segundo determinados padrões, determinadas leis que se coadunam com a natureza da criatura humana dentro do quadro mais amplo do desenvolvimento natural. Ou seja, o homem, nesse sentido, faz parte desse quadro da natureza, não está destacado dele e segue as mesmas leis físicas e biológicas de qualquer outro ser dentro desse universo, acrescentando-se, evidentemente, um novo patamar nesse processo, que é exatamente aquele trazido pela questão da cultura, pela evolução de um ser que não está isolado nesse mundo, mas que se viabiliza exatamente pelas relações sociais que o definem. Bem, assim, estarmos no momento, no caso século XIX, em que podemos perceber que temos agora os instrumentos intelectuais para poder avançar segundo o mais alto desenvolvimento possível do homem, não é uma questão fortuita, não é um problema, uma questão que pudesse acontecer em outro momento que não aquele. Ou seja, chegar ao ponto de saber como se utilizar do conhecimento para induzir um desenvolvimento material e social apropriado à espécie dependeu de um processo que está ligado à lei do desenvolvimento da espécie humana. E lei bem no sentido de Montesquieu, como relações necessárias derivadas da natureza das coisas. Ou seja, algo que envolve não a descoberta da essência de algo, de um ser da natureza, e sequer levar em consideração a ideia do próprio ser, mas a mera constatação de que há determinadas circunstâncias de determinados seres, existem certas possibilidades que se abrem e que essas possibilidades são derivadas exatamente dessa condição que o homem jamais será capaz de reconhecer ou de perceber, porque estando na intimidade do âmbito da própria natureza, a inteligência humana, a percepção humana, os mecanismos humanos não são capazes de compreender ou de absorver. O que o homem pode fazer é, através da observação, estabelecer a relação entre determinadas coisas. Mas para chegar a esse momento, foi necessário desenvolver um longo processo de atualização contínua da nossa inteligência. Assim, a teoria da história do Comte
é, na verdade, uma teoria do desenvolvimento humano, tanto individual quanto coletivo. Porque Comte, de certa maneira, vai espelhar no coletivo exatamente as etapas do desenvolvimento individual, ou o que ele acredita serem as etapas do desenvolvimento individual. Ou seja, a capacidade que as crianças têm de fantasiar na sua infância, de criar determinados conceitos abstratos na sua juventude e, finalmente, condescender com o fato de que nós, apesar dos nossos esforços, jamais poderemos entrar na intimidade do que de fato são as coisas e, portanto, aceitamos as relações que elas mantêm nesse mundo natural. Isso serviria tanto para esse mundo exterior, ou seja, para o mundo da física, da química, da biologia que nós observamos, como também para esse mundo humano, ou seja, para as relações que os homens mantêm entre si, nas relações nos diversos níveis, na família, na relação homem-mulher, na relação política e etc., inclusive no processo de produção. Então, essa lei, que tem esse caráter montesquiano, ou seja, lei como relações necessárias derivadas da natureza das coisas, elas são estágios da própria inteligência humana, do entendimento que o homem vai adquirindo e desenvolvimento a respeito dos fundamentos próprios, fundamentos filosóficos do conhecimento sobre a realidade. Então ele divide esse processo num processo inicial, que ele considera absolutamente necessário e inevitável, ele chama de estágio teológico. E nesse estágio existe um método específico de apreensão dessa realidade. Quando o homem, ainda na falta de um conjunto adequado de instrumentos racionais e da experiência também da própria espécie, vai atribuir a cada ser do universo, ou seja, uma pedra, uma árvore, um animal, a água, ao vulcão, etc., uma pulsão de vida. Ou seja, cada um desses elementos constitui um ser que é tão vivo quanto ele próprio, ou quanto as pessoas da sua comunidade humana. É assim que o Comte vê. Aliás, muito adequado a certas interpretações antropológicas que eram dadas à época a respeito de determinadas sociedades que os homens brancos, os navegadores, encontravam em várias partes do mundo. Então, esse estágio teológico é um estágio inescapável, é o estágio inicial do desenvolvimento da inteligência humana, da nossa capacidade de apreender o mundo, apreender a realidade, exatamente fantasiando e atribuindo a cada porção, a cada ser, digamos assim, do universo, do nosso entorno, às estrelas, à Lua, ao Sol, uma pulsão de vida, ou seja, seres vivos como os próprios seres humanos. E ele vai mostrar que esse sistema teológico certamente é uma espécie de filosofia da natureza e tem as suas condições próprias para transformar a realidade humana, ou seja, atribuir e construir a realidade humana também. A partir dessa base, certas formas de organização social são as formas preferíveis. O estado teológico é o estado das sociedades antigas, é o estágio em que os seres divinos, de certa maneira, estão presentes a todo momento na sociedade, que devem ser satisfeitos, seja nos seus desejos, na sua ira ou até na sua misericórdia. É, portanto, uma forma em que se atribui, segundo Comte, ao mundo uma pulsão de vida constante e total. A partir desse estágio teológico, há uma transformação progressiva, à medida que o homem vai
acumulando elementos de conhecimento, ele vai passando a um estágio que Comte chama de um estágio intermediário, que é o estágio metafísico, no qual o homem se desliga desses aspectos, digamos assim, de atribuição de vida a essas energias ou fatos, e começa a abstraí-los em torno de forças, digamos assim, da natureza, do meio que está à sua volta. Há, portanto, um processo que é constantemente de abstração. Portanto, uma pedra não é mais um ser vivo que esteja isolado da condição de pedra. Todas as pedras são iguais. O processo vai adquirindo uma dimensão que abarca certas características em que se mistura esses elementos de pulsão interior da vida e, ao mesmo tempo, certos elementos de observação. Assim, Comte vai entender o estágio metafísico como um estágio de mera transição entre aquele processo inicial do desenvolvimento do indivíduo ou da humanidade, e quando eu falo humanidade, da espécie mesmo como um todo, ou seja, de todos os homens sobre a Terra, mas também o desenvolvimento diferencial entre cada população, cada povo, porque Comte vai considerar que é possível, assim como os indivíduos passam por esses 3 estágios, determinadas populações isoladas podem passar por esses estágios também. Em alguns momentos, as populações ainda estão no estágio teológico, enquanto outras estão no estágio metafísico, como estava a Europa durante a Idade Média, ou, no momento em que ele vivia, havia populações na Ásia ou na América do Sul que estavam no estágio teológico. Em alguns lugares da Europa ainda vivia um estágio metafísico, enquanto a França, a Inglaterra, por exemplo, ou o norte da Itália, já viviam um estágio positivo, ou seja, pelo menos os primeiros raios, né, de sol desse estágio de conhecimento da ciência, fundado na observação, que constitui o método positivo. Assim, para cada um desses estágios, existe uma certa mentalidade que usa um método específico para captar e entender o mundo. Não apenas o mundo natural, mas também o mundo social. Então, no estágio teológico, essa maneira de captar o mundo ele chama de método teológico. No estágio metafísico, é o método metafísico. No estágio científico, é o método positivo. Nesse último, obviamente, os fenômenos já passam a ser encarados a partir de uma correlação que se estabelece entre eles. Essa correlação é chamada de leis que são invariáveis e derivadas da natureza das coisas. Bem, devemos entender que Comte, embora tenha sistematizado isso de uma maneira bastante clara e inteligível para o século XIX, facilitando uma argumentação que conduz a uma crença generalizada entre os setores mais altos da sociedade europeia, na fundamentação de um mundo novo, baseado na ciência, no conhecimento, nas novas técnicas, etc., não é propriamente Comte que conduz ou constrói esses elementos da filosofia positiva. É bom a gente retornar, como eu já tinha falado há pouco tempo, que Condorcet tinha essa visão a respeito da fundamentação da ciência. E o mais interessante de tudo isso é que Kant, que foi junto com outros grandes pensadores da época, como Hegel, um daqueles que saudou com mais entusiasmo a Revolução Francesa, desenvolve o seu pensamento filosófico no sentido de dizer que, de fato, o homem não é capaz de dizer o que as coisas são, ou seja, atingir o objetivo da filosofia até aquele momento, que seria entender o que é o ser,
ou seja, o que é o homem, ou o que é a alma, ou o que é um tigre, ou é uma cadeira, né? Assim como Platão nos tentava convencer a respeito de que todas essas coisas tinham a sua essência no mundo das ideias. Kant vai dizer, não é possível ao espírito humano, ao entendimento humano, à inteligência humana, penetrar nesse tipo de conhecimento, ou seja, extrair através das suas faculdades exatamente o que as coisas são. Mas é possível ao homem exatamente estabelecer a relação entre elas a partir dos mecanismos, dos instrumentos que nós possuímos, nossos olhos, nossos ouvidos e outros instrumentos que nós possamos construir para poder ampliar essa nossa capacidade de visão, de audição, o que quer que seja. Portanto, antes de Augusto Comte, Kant já havia colocado, digamos assim, um balde de água fria exatamente nesse objetivo geral da filosofia, que é entender o ser na sua intimidade. Comte apenas vai tornar isso mais relevante e sistematizado em uma fórmula que vai definir exatamente as características dessa sociedade industrial, dessa sociedade que vai acreditar na ciência, no conhecimento e da técnica como um elemento de impulsão. Até porque a impulsão dessa sociedade europeia, ela não é alguma coisa que esteja apenas no âmbito do pensamento. Ela é algo extremamente concreto, como nós vimos com os autores anteriores. Então, os industriais, a capacidade de desenvolvimento na produção, o uso de novas matérias-primas, a forma como os homens passam cada vez mais a transportar pelo mundo um conjunto cada vez maior de comércio, né, de bens e num volume cada vez maior, transformando inclusive a própria natureza. Isso não escapa aos olhos dos observadores, da tremenda capacidade que o homem adquiriu de dominar a natureza. Quando comparado a um período anterior, isso fica muito patente para aqueles que pensavam as questões da transformação da sociedade europeia. Isso também hoje acontece. À medida que o progresso se acelera em condições a respeito das transformações do mundo humano, das condições técnicas em que o homem vai se tornando mais relevante às suas construções derivadas da sua inteligência, esse mundo que ele domina, que ele vai modificando e transformando, vai também moldando a nossa capacidade de perceber até o que é o mundo natural. De certa maneira, essa força com que nós dominamos a própria natureza, transformando-a, nos leva até a esconder um pouco esse mundo natural. Vocês podem achar até que eu sou um tanto exagerado quanto a isso, mas a título de curiosidade e de exemplo, vou apenas falar a vocês sobre uma pesquisa que foi feita recentemente, há uns poucos anos, sei lá, 5 anos ou 6 anos, em que se perguntava a pessoas nos Estados Unidos, uma pesquisa dos Estados Unidos, né, de onde, por exemplo, vinha o leite. Né? E as pessoas diziam que vinha da caixinha. Não se perguntava onde eles compram leite, se compravam na fazenda ou se compravam no mercado. Era exatamente para saber se as pessoas tinham noção da verdadeira origem de determinados produtos que eles consumiam diariamente. E muitas pessoas não tinham, por incrível que pareça, isso não é uma, digamos assim, uma falsa pesquisa ou uma anedota. Muitas pessoas não tinham ideia de que o leite na caixinha vinha de um animal que vinha da vaca. Ou seja, eles não correlacionavam um animal alimentado numa fazenda e levado à produção, né, através da inseminação artificial, da gravidez, da prenhez, né, da vaca, a produção de um alimento que se consumia diariamente. Então, entendam que
o que hoje acontece, né, no sentido de encobrir a natureza, naquele momento era visto como uma descoberta da natureza, da nossa capacidade de transformar o mundo como nunca havia sido antes. Hoje nós temos o problema inverso. Nós temos tanta natureza construída pelo homem que a natureza em si mesma, muitas vezes, ela não é percebida por uma parcela da nossa população, digamos assim, um tanto distraída com relação à origem, né, das coisas que tem ou que possui no seu cotidiano. Augusto Comte, portanto, ele vai lançar um olhar sobre o conjunto da humanidade e não de uma parcela em especial. Vamos entender que Comte tem um projeto, mas esse projeto não está restrito à sociedade francesa, não está restrito à Europa, embora essa seja, digamos, a área, a zona e o momento da humanidade em que ele percebe o florescimento do estágio final do desenvolvimento da espécie. Mas o projeto dele, a ambição dele, é exatamente mostrar a chegada de toda a comunidade humana no seu ponto mais elevado de desenvolvimento. Daí não passaria. Então, os diversos estágios em que diversas populações à sua época estavam, não constitui para Comte uma forma ou uma maneira de se aproveitar dessas populações. Muito pelo contrário. Tal como naquele sentido platônico da República, em que aquele que ascende em conhecimento deve voltar à caverna para poder mostrar e explicar aos outros o que viu e qual é a verdade das sombras vistas no fundo da caverna, os que alcançam esse momento mais elevado do desenvolvimento da inteligência humana devem saber, sobretudo, respeitar aqueles que estão no estágio anterior. Abrir as portas para as populações e os indivíduos que querem queimar etapas, mas jamais se sobrepor a eles ou obrigá-los a avançar sem que eles entendam como necessário ou desejável a essas populações. É uma visão que começa a manifestar um outro aspecto das teses ou das ideias de Augusto Comte, que é exatamente o que vai redundar no seu positivismo religioso. As ideias de Comte, a bem dizer, estão divididas em duas partes. De um lado, um positivismo filosófico, um positivismo científico, uma teoria da ciência, uma epistemologia da ciência, ou seja, uma forma de encarar a produção de conhecimento a partir da ciência, em que ele absorve os métodos, as práticas da física, da química, da biologia, da astronomia e erige essas práticas nas práticas fundamentais desse novo momento de existência da humanidade. O modelo para encontrar o estágio final da inteligência humana é exatamente o modelo sugerido pelo desenvolvimento da astronomia, da física, da química, da biologia, etc. É o método científico, é a inteligência científica. Entretanto, a gente deve notar que o fundamento para a sua visão social é bem outro. Esse conhecimento científico sobre a realidade constitui-se, portanto, no suprassumo da capacidade humana de aprender o mundo, de entender o mundo. É a forma superior de entendimento do mundo. Mas isso não significa dizer que ele considere os homens, as pessoas ou as sociedades que estão nesse tipo de estágio, e não há nenhuma nesse tipo de estágio em que a ciência dirija e governe efetivamente
à vida humana, o que ele vive naquele momento são os prolegômenos, a introdução a uma possível sociedade positiva que viva pelas indicações e fundamentações na ciência, não concede a nenhuma dessas sociedades supostamente superiores autoridade para governar as outras sociedades. E essa é uma questão fundamental para que a gente possa entender o impacto do pensamento de Comte. Comte não tinha nenhuma perspectiva de fazer da sociedade europeia uma liderança no sentido da imposição política, mas uma liderança que pudesse ser vista como exemplo a ser seguido ou não por outras sociedades ao redor do mundo. É, portanto, uma forma em que a vida social fundada na ciência traria os benefícios que pudessem ser apreciados e que os homens das outras formas de sociedade, vendo e entendendo os benefícios dessa forma, quisessem avançar as etapas, as que estivessem no estado teológico ou as que estivessem ainda no estado metafísico. É, portanto, uma visão completamente distante das fórmulas que nós víamos naquele momento, colonialistas e, posteriormente, imperialistas. Mas, de qualquer maneira, como nós estamos falando, na verdade, da questão científica, ou seja, do positivismo científico, é bom entender que, nesse campo, Comte foi fundamental. A ideia, não só de sociologia, mas da física, fundada nessa concepção de ciência, perdurou até finais e inícios do século XX, quando toma corpo um neopositivismo. O próprio positivismo é contestado em termos de fundamentação científica, etc., mas no século XIX funcionou como uma alavanca na crença que os homens tinham a respeito do poder da ciência na transformação da vida intelectual e social. Boa parte do avanço científico, naquele momento, se fez sob a égide dessa interpretação, dessa filosofia da ciência positivista. Portanto, essa lei dos 3 estágios de desenvolvimento humano, tanto individual quanto coletivo, não é apenas uma lei que tenha serventia para o projeto político de reforma social de Comte. Ela também é explicativa do próprio desenvolvimento da ciência e da fundamentação da ciência como uma forma superior de entendimento a respeito da realidade. Bem, alunos, esse segundo quadro, ou seja, esse quadro que expressa um pouco melhor o detalhamento dos períodos teológico, período metafísico, período científico, nos traz um pouco mais do entendimento, da compreensão que se pode ter a respeito dessas questões, que talvez pareçam firulas, digamos, a respeito de Comte, mas na verdade nos dão uma dimensão das suas preocupações e do fundamento que ele traz para a modificação da vida social. Ele coloca cada modelo de sociedade dentro de um quadro em que ele se torna ou passado, inferior e apenas preparatório para o período científico, para o momento da sociedade que vai viver às custas desse conhecimento científico. Como podemos observar, esse período teológico ele é subdividido em 3 partes. Um período mais inicial, que é chamado de fetichismo por Comte, em que a nossa inteligência compreende e entende
que cada ser, cada individualidade que é destacada pelo nosso olhar, pela nossa percepção, constituiria um ser vivo, com uma potência de vida, com uma alma, com ânima, né, próprio, e é a base das sociedades chamadas mais primitivas. É bom a gente ter cuidado ao falar de sociedades primitivas, porque os antropólogos não gostam muito, né, que se fale mais de sociedade primitiva. Já faz algumas décadas, né, uns 50, uns 60 anos, eles já nos colocaram, de certa maneira, uma interdição ao falar de sociedades primitivas. Mas, de qualquer maneira, na época de Comte, essa era uma compreensão. O primitivismo de certas sociedades, dentro dos parâmetros de comparação da sociedade europeia, conduzia exatamente a estabelecer essa hierarquia do desenvolvimento do entendimento. Então, o primeiro degrau é exatamente o degrau do fetichismo, em que cada ser, cada individualidade que nos é levada ao entendimento, à inteligência, à compreensão, constitui-se numa potência de vida. Um passo seguinte é o politeísmo, em que a imaginação vai tomando o lugar daquilo que era sentimento, né? Que era um certo sentido de relação com as coisas que estavam ao redor. Assim, a imaginação constrói seres abstratos fora daqueles seres concretos. Então existe a potência da pedra, dos vegetais, ou seja, já não é mais uma pedra individualmente, mas é um deus das pedras, é de certa maneira uma força que representa um aspecto dessa natureza que o homem via e que colocava ele determinados obstáculos na sua realização. Era um animal, um animal o qual ele certamente poderia constituir, de certa maneira, numa força abstrata. Assim, o politeísmo é exatamente a deusa do amor, o deus dos raios e dos trovões, o deus dos vulcões, etc. Então, a imaginação vai criando e abrindo a capacidade que o homem tem de absorver menos um elemento concreto, uma pedra em especial, mas toda a Terra de uma maneira abstrata. E esse desenvolvimento se faz, segundo Comte, até o advento do monoteísmo, quando então se instala algo para o qual o desenvolvimento anterior já havia apontado, que é um sentimento universal, algo que engloba a totalidade sem se reter em aspectos de seres específicos, nem de abstrações individualizadas. Trata-se, portanto, o Deus único, uma representação do todo, da totalidade que envolve a nossa vida, a nossa existência. Lembre-se, isso é a interpretação de Augusto Comte. Claro que, dependendo do intelectual no século XIX, poderia haver algum tipo de variação. Mas como Comte era um leitor dos desenvolvimentos científicos, antropológicos, físicos, etc., ele era, em geral, um homem bem informado e estava sempre em acordo com as visões dominantes que ele considerasse fundadas na ciência ou na prática adequada da observação. É bom entender e bom saber, né, se eu não já disse, que Comte ele tem a sua formação como jovem numa academia de engenharia. Portanto, ele tem uma influência muito grande desse desenvolvimento das ciências naquele momento. O período seguinte é um período chamado metafísico, e em que o instinto, né, de certa maneira, e o sentimento, eles são deixados pela especulação, ou seja, a especulação toma o lugar do instinto, toma o lugar do sentimento, que eram os elementos de apropriação do real no período anterior, ou seja, no período teológico.
Só que essa especulação, diz ele, constitui-se numa argumentação exagerada. É aquela discussão a respeito do sexo dos anjos, em que se discute a natureza do ser, se está no nome, na palavra, ou se ela é substancial efetivamente, se existe um mundo das ideias separado de um mundo concreto e real, ou esse mundo das ideias dá uma impulsão, né, como mostra o Platão. Né? O mundo das ideias é o mundo da perfeição e a sua existência dá movimento à constituição no caos material para a formação de alguma coisa que seja aproximada a esse mundo das ideias. E daí, né, segundo Platão, vêm as próprias ideias, né, desse mundo da perfeição que a alma visita, né, quando os corpos morrem e depois voltam a reencarnar. Então, tirando esse parêntese, digamos assim, platônico, né, o que Comte vê exatamente nesse período metafísico é que essa especulação não nos conduz ao conhecimento verdadeiro, mas abre, de certa forma, o nosso raciocínio para a incorporação de um mundo além daqueles que estão atados por elementos de particularidade. Permite que nosso pensamento aborde abstrações superiores, que se destaquem exatamente da nossa individualidade, partindo para um plano, digamos, mais geral do conhecimento. Então ele diz assim, rapidamente, né, flui para uma unidade única, uma entidade geral, né, a natureza, a partir de diversas entidades particulares. Então você tem a força química, a força da gravidade, a eletricidade, etc. De fato, se você observar, vocês que fizeram talvez mais do que eu, já que vocês estão mais frescos, né, do segundo grau, e vocês têm as informações a respeito da física, da química. Percebam como no século XIX e ainda no século XX se busca, XXI, né, também, se busca uma teoria geral para a física, para a matéria, uma teoria unificadora das forças da física. Né? O que no século XIX não se conhecia, que era a natureza íntima do átomo, no final do século XIX você tinha a força de gravidade, a força elétrica, o magnetismo, a relação entre essas forças, qual seria, e a propugnação de explicar todas essas formas particulares que eram observáveis a partir de uma teoria única, né, que pudesse explicar essas questões. Mas esse período metafísico, digamos, ainda não é essa forma de explicação, mas, de alguma maneira, esse raciocínio, essa abstração, essa generalidade com que o espírito, nesse período metafísico, se predispõe, já leva a introduzir exatamente o momento científico. Qual é a diferença mais importante para o Comte desse período metafísico? É que, a partir desse processo de generalização, de discussão filosófica, da filigrana, dos argumentos, pouco a pouco vão se dissolvendo aqueles elementos da teologia que unificavam e que davam um certo sentido e um certo rigor à sociedade à medida que o sentimento religioso era dominante. Exatamente à medida que essas discussões filosóficas, que necessariamente não estão atadas ou condicionadas pela necessidade da teologia, vai liberando o pensamento humano, a alta cultura, desses componentes teológicos. E ao liberar desses componentes teológicos, libera também das forças sociais que essa teologia controla. Libera também a imaginação humana, o discurso humano, a percepção humana desses condicionantes a respeito de Deus criou a Terra como centro do universo, etc. Essa discussão, que é uma discussão sobre os fundamentos do nosso pensamento,
que são querelas argumentativas, vão dissolvendo exatamente essa teologia. No seio da própria teologia, aparece com São Tomás de Aquino, recuperando a filosofia de Aristóteles e o próprio pensamento platônico já existente, que permaneceu na sociedade europeia, vão sendo levados e desenvolvidos e de forma a dissolver o controle exercido por esse pensamento teológico. Portanto, o Comte considera a metafísica um elemento destrutivo e inútil em si mesmo, mas, do ponto de vista da sua função histórica no desenvolvimento do pensamento, ao dissolver as fundamentações teológicas, prepara o espírito humano para a recepção do pensamento científico. Então, quando chega a ciência, a ciência não encontra um campo aberto, inexplorado. Não, a ciência vai trabalhar exatamente nesse campo minado, em parte por um pensamento teológico, em parte por um pensamento metafísico, que estão em luta, e exatamente isso começa a abrir a possibilidade desse desenvolvimento científico. Esse período científico ele vai além do processo especulativo, além de ultrapassar os limites de raciocínio imposto pela teologia, pelas concepções de caráter religioso, marcadamente animísticas ou universalistas, como no monoteísmo, para um outro tipo de consideração não só racionalista. Ele vai dizer, no período científico existe uma recusa às pesquisas absolutas. O que quer dizer isso, pesquisas absolutas? Aquelas em que você procura encontrar o ser enquanto ser, a coisa tal como ela é. Isso, após Kant, como eu disse a vocês, já não é mais possível defender, ou seja, não se pode mais buscar esse entendimento, esse conhecimento da coisa em si, mas apenas do que elas mantêm em relacionamento com outras coisas perceptíveis nesse mundo natural. Ou seja, a nossa inteligência ela não será abastecida pela divagação do raciocínio em termos de abstrações argumentativas, mas sim pelo uso do raciocínio a partir de uma observação verdadeira, de uma observação metódica, inclusive aperfeiçoando a nossa maneira e o nosso método de observação. Ele vai dizer, aqui agora eu vou ler o Comte, esse período científico reconhece de agora em diante como regra fundamental que toda proposição que não seja estritamente redutível ao simples enunciado de um fato particular ou geral não pode oferecer nenhum sentido real e inteligível, ou seja, compreensível, apreensível pela inteligência científica. Isso quer dizer o quê? Aquela famosa lei da gravidade do Newton, Ou seja, gravidade é uma relação direta entre as massas de dois corpos e uma relação inversa do quadrado da sua distância. Essa é a descrição. Ninguém quer saber se essa gravidade tem alguma outra essência, tem algum outro tipo de fundamento, constitui-se numa energia, digamos assim, que tem uma inteligência. Nada. A essência da gravidade é colocada de lado. A gravidade é exatamente isso. São essas massas que se relacionam diretamente, e numa proporção inversa ao quadrado da sua distância. Essa é a questão que é posta pelo Comte, ou pela ciência naquele momento. Exatamente isso. A redução a um simples enunciado de um fato particular ou geral.
E é isso que faz e que dá sentido nesse período científico. Vemos, portanto, que aquele quadro 1, aquela teoria da história, é também uma teoria fundada, dentro da concepção de Comte, no próprio desenvolvimento da mentalidade que chega até esse período científico, que ele considera o suprassumo do desenvolvimento do homem. Bem, eu vejo que nós estamos já no limite da nossa aula. Vamos observar Comte a partir da próxima aula e nos seus aspectos em que ele mais nos interessa, mas que não poderia ser entendido sem que nós fizéssemos essa fundamentação do seu positivismo científico, da sua importância para o entendimento do que é a ciência no século XIX. Então, até a próxima aula.